Graça e paz, queridos, tudo bem? É com muita alegria que estamos aqui na Escola de Tirano para estudarmos mais uma matéria. Glória a Deus por isso. Durante cada aula, nós somos guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus para uma palavra revelada a nós, para trazer o entendimento da matéria a qual nós vamos estudar, a qual nós estamos estudando, e louvado seja Deus por isso. Durante algumas semanas, queridos, nós iremos ministrar sobre a matéria vida de louvor e adoração. Talvez você pense que vida de louvor e adoração, como assim? Nós vamos falar de cantar na igreja, nós vamos falar sobre música, nós vamos falar de algo parecido com isso, né? De estarmos na igreja louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Não, queridos, eu quero te dizer que a nossa matéria, vida de louvor e adoração, ela vai muito além do cantar, ela vai muito além das músicas, ela vai muito além das manifestações durante o louvor num culto de domingo. Ela é uma manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Vida de louvor e adoração é um entendimento que a gente tem de sermos verdadeiros adoradores. Igual como diz lá em João 4:23. Vamos ler? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Com isso, nós entendemos que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Isso envolve a nossa vida por inteiro. Por isso que eu disse que não tem nada a ver com música, com cantar. Ela é a mais. Ela é tudo a mais do que simplesmente louvar na igreja. Ela envolve a nossa vida por inteiro e não uma parte dela. Uma vida de louvor e adoração é saber que tudo o que fizermos deve ser para o louvor da glória de Deus. Nossas palavras, nossas atitudes, pensamentos, gestos, enfim, todo filho, ou seja, nós, eu e você, nós, que vivemos uma vida de louvor, uma vida de adoração, nós precisamos ter esse entendimento. Que a vida de louvor e adoração não é somente ir na igreja, não é somente participar do culto e louvar no período de louvor do Ministério de Música, mas é viver uma vida genuína, uma vida plena na presença do Senhor. Glória a Deus. E eu costumo dizer que nós somos adoradores de uma nova aliança, onde nós recebemos a graça de poder oferecer a Deus, por meio de Jesus, sempre o nosso sacrifício de louvor. Oh, glória! Aleluia! Nossa matéria, nós iremos entender muita coisa, queridos. Nós iremos entender como nos mover nessa vida de louvor, como nos mover nessa vida de adoração ao Senhor. Nós vamos entender o para quê e por que nós fomos chamados. Aleluia! Vamos ler lá em Efésios 1:4. Nos diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito aqui quer dizer os benefícios, aquilo de benfeitoria, aquilo de bom, conforme a vontade do Senhor. Amém, queridos? Continuando. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, de novo, que propusera em Cristo. Aleluia! Continuando o versículo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É o versículo chave, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Tenho uma bela surpresa para vocês. Veja bem, nós fomos, queridos, antes da fundação do mundo, nós, eu e você, nós já éramos plano de Deus. Nós já existíamos no coração de Deus. Olha, nós somos imagem e semelhança do Senhor. E fomos chamados para o louvor da sua glória. Aleluia! Isso é presente, queridos, de antes da fundação. Veja bem, antes da fundação, nós já existíamos no coração de Deus. Ou seja, quando a terra foi formada, queridos, a terra ela foi formada para nós estarmos nela manifestando a glória de Deus. Amém? Aleluia! Como eu havia dito antes, nós iremos aprender nesta matéria valores, princípios práticos, conselhos para vivermos uma vida de fato de louvor e adoração ao Senhor. Deus precisa ser refletido em nossas vidas, queridos, como um todo para o louvor da sua glória. Nós podemos e devemos manifestar a glória de Deus. Ele nos criou para isso. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Queridos, nós podemos e devemos manifestar a glória de Deus em nossas vidas. Como eu disse na matéria Vida de Adoração, Vida de Louvor e Adoração, ela vai ter várias aulas. Hoje nós estamos dando uma pequena introdução daquilo que nós vamos entender, compreender e de fato discernir para vivermos a vida de louvor e adoração em Deus. Amém? E um dos tópicos que nós vamos mencionar, nós vamos esboçar agora, que eu acho muito importante, é o tópico que diz quem é o Deus que nós adoramos. Quem é esse Deus? Aleluia! Lá em Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, queridos, quem é Deus? E Gênesis, ela é a mensagem verdadeira, a mensagem revelada que mais importa para nós. É a mensagem, nós podemos dizer que é a mensagem mais importante, porque diz que ele criou os céus e a terra, ou seja, Deus, ele é o Criador. Então nós vamos entender quem é o Deus de quem nós adoramos. Primeiro, ele é o Deus Criador, o que criou os céus e a terra. É aquele que olhou e disse, haja luz, e houve luz. É aquele que fez os céus, a terra, a estrela e tudo que nela há. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E em Salmos 103:19 diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, no tópico, quem é o Deus que nós adoramos? Nós já descobrimos que Deus, ele é o Criador. Lá em Gênesis 1:1. E agora, em Salmos 103:19, nós descobrimos que o nosso Deus, ele é rei.
ele é soberano e por causa do seu reinado, ele tem direito a cada vida que está sob o cuidado benevolente dele. O que quer dizer sob o cuidado benevolente dele? O cuidado da sua boa vontade. Nós estamos na boa e perfeita vontade de Deus, queridos. Ele é o rei, ele é soberano. Além de ser o criador, ele é rei, ele é soberano, ele governa, ele administra, ele manda, ele tem o poder em suas mãos. E nós somos aqueles que servimos a esse Deus, aquele que estamos debaixo da unção, debaixo da glória maravilhosa dele, para a qual nós fomos chamados. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o nosso Deus, ele é Criador, ele é Rei soberano. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Deuteronômio 6:4 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus Criador, Rei soberano e agora único Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele revelou-se à humanidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, Deus é um Deus trino. Então, ele é Criador, ele é Rei soberano, ele governa e ele também é Deus trino, que tem a Trindade, aleluia, e que se revelou a nós pelo Espírito de Deus através da pessoa de Jesus de Nazaré. Nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo de fato quem é esse Deus a quem nós adoramos, a quem nós fomos chamados por Ele mesmo para dar glória, honra, louvores ao Teu santo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra, Mateus 1:21, diz assim: Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus, aleluia. Aqui, queridos, claramente entendemos e reconhecemos o nosso Deus como Salvador. Veja bem, primeiro, nós entendemos que ele é o Deus Criador. Ele nos criou os céus e a terra e tudo que nela há. Segundo, ele é o Rei soberano, ele governa, ele é a autoridade, ele administra, ele tem todo o poder. Terceiro, ele é o único Deus. Ele se revelou a nós, à humanidade, através da pessoa do seu Filho, né, de Jesus de Nazaré, através da pessoa de Jesus de Nazaré, com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, ele é o nosso Salvador. Nós reconhecemos ele como nosso Deus, como Salvador. E podemos compreender que a nossa vida de louvor e adoração depende desse entendimento. Se nós entendermos quem é o Deus que nós adoramos, o que ele é para nós, com certeza nós vamos viver uma vida de louvor e adoração. De fato, genuína e na plenitude que o próprio Deus espera de nós. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E mais um versículo que eu gosto muito, que está lá em Colossenses 1, do 15 ao 20. Mais ou menos para nós fecharmos com chave de ouro. Mas como assim fechar com chaves de ouro? Fechar com chave de ouro acerca de quem é esse Deus que nós adoramos. O que ele nos dá, o que ele traz para nós, o que ele manifesta em nós e que ele pede para que nós manifestemos para ele. Vamos ver? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, ele é invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Não há outro Deus, não houve e nem haverá, somente o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia, glória a Deus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aleluia, queridos. O que nós podemos dizer disso aqui? Que o nosso Deus, ele é Deus. Aleluia. Que não há outro como Deus. Que não há outro além dele. Que não há de vir, não tem outro, não importa, queridos. Não importa que a humanidade diga, o que importa é que nós entendemos, é que nós discernimos, é que nós temos a compreensão e conseguimos assimilar que viver uma vida de louvor e adoração é viver uma vida para um Deus que ele é criador, um Deus que ele é rei soberano, um Deus que ele é único Senhor, que se revelou a nós através da pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o Deus que é o nosso Salvador. E ele é um Deus que tem toda a glória e que nós podemos e devemos manifestar a glória de Deus. Queridos, nós fomos chamados para isso, para manifestar a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A matéria vida de louvor e adoração, queridos, nós iremos a entender quem é o Deus que nós servimos. Nós iremos entender o que é a adoração, o que é o adorador. Aleluia. Nós iremos entender quando teve a quebra da aliança. Na criação, o homem teve a quebra da aliança. Nós iremos entender os valores, nós iremos entender as expressões de louvor, como a oração e leitura da palavra. Tudo isso faz parte da matéria vida de louvor e adoração. Nós iremos entender também o que significa a música na vida de louvor e adoração. A música é de Deus. A música é do Senhor e é para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos entender na nossa matéria vida de louvor e adoração como nos mover na presença do Senhor, de fato, em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender todos os requisitos que nos leva a ter essa vida de adoração. Nós vamos entender de fato, queridos, como viver plenamente, guiados por Deus, manifestando a sua glória, porque Deus fez todas as coisas, fez tudo para Ele, somente para Ele. E para que nós o adorássemos, que nós o buscássemos de fato, verdadeiramente, ter com Ele uma vida de louvor e adoração. Sabe, queridos, muitos pensam mesmo que vida de louvor e adoração é você estar na igreja louvando, é você estar junto com o ministério de louvor louvando. Veja bem, ministério de louvor somos todos nós. Nós temos o ministério de louvor. O que tem na igreja é o ministério de música. Eles estão ali para passar para a igreja, ministrar na igreja, canções que exaltem o nome do Senhor, canções que nos levam a exaltar o nome do Senhor e juntos louvarmos, engrandecermos a Ele por tudo que Ele é em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito. Então, muitas pessoas não conseguem discernir o que é louvar e o que é ter vida de louvor e adoração. Então, nós vamos entender isso nesta matéria.
Esta matéria, ela é casada, essa matéria, ela é conectada com outras matérias que virão e que já passaram pela escola de Tirano. Aleluia, glória a Deus. Porque é tudo coligada, é tudo movido, como eu disse, pelo próprio Espírito de Deus, para que nós tenhamos o discernimento da sua palavra revelada a nós. Aleluia. E queridos, eu ainda digo mais, não é difícil ter uma vida de louvor e adoração. Muitos dizem, você é muito feliz, você gosta de cantar, você gosta de sorrir, você vive uma vida assim, tranquila. Sim, na presença do Senhor eu vivo uma vida de louvor e adoração. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, às guerras que nós temos, queridos. Mas o próprio Deus nos ensina a ter a vida de louvor e adoração. Por quê? Porque a sua glória é manifesta em nós. E se nós somos semelhantes a Ele, nós temos que ser iguais a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós vivemos uma vida de adoração mesmo, na presença do Senhor, e de louvor, o adorando sempre, através dos nossos gestos, pensamentos, das nossas atitudes, isso é viver uma vida de adoração, isso é viver uma vida de louvor a Deus. Louvando sempre, em todos os instantes. Se você vai em algum lugar, você louva ao Senhor. Se você ganhou uma bênção, você louva ao Senhor. Se aconteceu algo de ruim, você também louva ao Senhor, porque a própria palavra nos diz que em tudo dai graças. Isso é louvor. Isso é vida de louvor. Dá graças a Deus por tudo. Porque Ele mesmo falou que nós somos chamados para o louvor da sua glória. Se nós somos chamados para o louvor da sua glória, nós devemos manifestar a glória de Deus com nossas vidas. Aleluia. Como? Através da vida de louvor e adoração. Através de como você vive, de como você se comporta em toda e qualquer situação e segmento. Nós podemos ter uma vida de louvor e adoração, queridos, plena, genuína. Porque quando nós começamos a entender, quando nós começamos a estudar essa palavra revelada a nós, essa palavra que nos guia através do Espírito Santo de Deus, e de fato nós compreendemos e entendemos que o Senhor nos fez para o louvor da sua glória, e aí sim nós conseguimos viver uma vida de louvor e adoração. Porque nós somos gratos, a gratidão nos faz louvar e adorar. A gratidão nos faz sentir o Senhor presente sempre, mesmo em meio a tantos problemas. O nosso Deus, Ele nos faz ter vida de louvor e adoração, de fato, verdadeiramente. Eu espero que esta matéria fique gravada no coração e na mente de vocês, que vocês possam ser bem-aventurados através dessa matéria, vida de louvor e adoração, porque ela vai trazer benefícios para a sua vida. Se você não conseguia viver uma vida plena em Cristo, se você não conseguia ter paz para viver, ter alegria, essa matéria vai te ensinar, vai nos ensinar, porque primeiro ela vem e ministra a nós, para que nós possamos ministrar para os outros. Então, esta matéria ela vai nos ajudar a compreender quando Deus nos chamou e falou, olha, vai e manifeste a minha glória, vai e seja semelhante, seja a minha imagem. Nós iremos entender e aí sim, viveremos uma vida plena e genuína na presença do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar a todos, que nós tenhamos a capacidade de assimilar e discernir aquilo que Deus quer de nós, e que você possa aprender de fato a viver uma vida de louvor e adoração em Cristo. Porque, queridos, quando você aprende, quando você entende o que é uma vida de adoração, não vou dizer que você não vai mais chorar, porque a gente chora até de alegria, glória a Deus. Mas, queridos, você vai viver de fato, verdadeiramente, eu sou testemunha disso, você vai viver diferente, porque quando você tem a genuinidade em Cristo, quando você tem a plenitude do seu viver em Cristo, nada te abala,
Você fica blindado, você é blindado. E tudo que vem, e qualquer coisa que vem para te tirar do foco, você lembra que tudo dai graças. Você lembra que você é imagem e semelhança de Cristo. Você lembra que você tem que ser parecido com Cristo. Você lembra que você pode e deve manifestar a glória do Senhor. Você lembra de que o comportamento certo e o ideal é servir a Cristo em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que Ele procura. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo que eu mais gosto de Colossenses, que eu falei, é aquele: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, queridos, para ele, por meio dele, são todas as coisas. São todas as coisas. Guarde o teu coração. Alimente a tua alma com essas palavras. Pegue esses versículos, agora no comecinho da nossa matéria, porque hoje é somente uma breve introdução daquilo que virá. Então você vai só imaginar, vai imaginando aí, queridos, o que vem por aí. Porque vida de adoração, vida de louvor diante de Deus é isso. É você manifestar a glória do Senhor, é você viver plena na presença do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.